Acorda com dor de cabeça, sensação de cansaço e quando mede a pressão vê números que assustam, 160 por 100, 150 por 95, ou aquele pico inesperado depois do jantar. Se isso soa familiar, fica comigo. Vou explicar uma estratégia simples, prática e segura que você pode testar à noite e que muitos pacientes têm usado como aliado para controlar melhor a pressão arterial. Eu sou o Dr. Maurício Paiva, cardiologista, e nos próximos minutos vou mostrar por que uma bebida noturna pode ser útil, como prepará-la corretamente e como encaixá-la num ritual noturno que realmente faz diferença. Se essa mensagem está falando com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais orientações práticas de saúde. Hipertensão é muitas vezes silenciosa, mas não é inofensiva. Quando a pressão arterial permanece elevada por tempo prolongado, a parede das artérias fica sobrecarregada, o coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue e órgãos como cérebro, coração e rins ficam suscetíveis a danos. Infarto, acidente vascular cerebral, AVC e insuficiência renal são riscos reais quando a pressão não está sob controle. O objetivo aqui não é alarmar, mas dar instrumentos. Pequenas mudanças de rotina podem reduzir a carga sobre o sistema cardiovascular, e uma delas é exatamente o que vou apresentar agora. A solução que eu quero apresentar é simples: chá de hibisco à noite, dentro de um ritual que você adota com constância. Antes de qualquer coisa, uma advertência fundamental: o hibisco pode ser um aliado, não um substituto. Se você faz uso de medicamentos para a pressão, não os interrompa. Converse com seu médico antes de incorporar qualquer suplemento ou remédio caseiro. Dito isso, vamos entender como o hibisco age e quando ele pode ajudar. O hibisco contém substâncias chamadas antocianinas, compostos naturais que, entre outras ações, ajudam a relaxar a musculatura das paredes dos vasos sanguíneos. Imagine suas artérias como mangueiras. Quando elas estão apertadas, a água sai com mais pressão. Quando se relaxam, o fluxo fica mais suave e a pressão diminui. Além disso, o hibisco tem um efeito diurético leve, ou seja, ajuda o corpo a eliminar um pouco do excesso de líquido que pode aumentar a pressão. Por fim, é rico em antioxidantes, que protegem o revestimento interno dos vasos contra processos inflamatórios e o dano oxidativo. Tudo isso faz do hibisco um aliado plausível para reduzir pequenas variações de pressão e melhorar a saúde vascular ao longo do tempo. É importante ressaltar que os efeitos não são imediatos nem universais. Algumas pessoas percebem melhora em poucas semanas, outras demoram mais, e há quem não tenha resposta visível. Por isso, o hibisco faz parte de um conjunto de medidas: alimentação, sono, atividade física, controle do estresse, que, combinadas, aumentam muito as chances de resultados positivos. Agora, a receita prática, simples, segura e pensada para uso noturno. Use hibisco seco, que costuma estar disponível em casas de ervas, lojas de produtos naturais ou hortifruti. A proporção que recomendo é 1 xícara de água fervente, cerca de 200 a 250 ml, para 1 colher de sopa rasa de flores secas de hibisco. Coloque a flor na água quente, tampe e deixe em infusão por aproximadamente 10 minutos. Coe e deixe amornar. Tome 1 xícara cerca de 60 minutos antes de deitar. Se preferir, você pode consumir até 2 xícaras ao dia, mas para o ritual noturno, basta 1. Evite adoçar em excesso. 1 pequena colher de mel é aceitável para quem não tem restrição, mas prefira ingerir sem açúcar para não interferir em peso ou metabolismo. Gestantes, lactantes e pessoas com condições clínicas específicas devem consultar o médico antes de iniciar. E, novamente, se você usa diuréticos, inibidores do sistema renina-angiotensina ou outros antihipertensivos, converse com seu médico. O hibisco pode potencialmente interagir com medicamentos. Quando tomar? O ideal é aproximadamente 1 hora antes de dormir. Por quê? Em termos práticos, esse intervalo permite que os efeitos vasodilatadores comecem a se manifestar no período de repouso, quando o corpo naturalmente desacelera, sem causar necessidade frequente de levantar para urinar durante a noite, algo que poderia prejudicar a qualidade do sono. Se você perceber aumento de idas ao banheiro que atrapalhem seu descanso, reduza para meia xícara ou converse com o profissional de saúde. O hibisco funciona melhor quando faz parte de um ritual noturno estruturado. Vou descrever um protocolo completo, com passos fáceis de seguir. Não é mágica, é consistência. Siga isso por algumas semanas e registre os números da pressão para avaliar. Um exemplo de rotina noturna. Jantar leve e com baixo teor de sal, idealmente até 2 horas antes de dormir. Evite embutidos, enlatados e alimentos ultraprocessados que escondem muito sódio.
Prefira legumes, saladas temperadas com azeite e limão, proteínas magras e carboidratos complexos em porções moderadas. Caminhada leve de 20 a 30 minutos após o jantar ou em outro momento do dia. Exercício moderado melhora a sensibilidade à insulina, reduz tensão arterial e colabora com o sono. Preparar o chá de hibisco cerca de 60 minutos antes de deitar. Tomar morno, sem exageros de adoçantes. Diminuir exposição a telas e luzes fortes pelo menos 30 a 60 minutos antes de dormir. Luz azul atrapalha o relógio biológico e piora a qualidade do sono. Técnicas de relaxamento. 5 a 10 minutos de respiração lenta, inspiração por 4 segundos, expiração por 6 a 8 segundos. Meditação guiada, leitura leve ou ouvir música calma. Respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que reduz frequência cardíaca e pressão. Hidratação adequada ao longo do dia, mas evitando excesso de líquidos nas 2 horas que antecedem o sono, para não interromper o descanso. Ambiente propício. Quarto escuro, silencioso, temperatura confortável. Uma boa higiene do sono potencializa qualquer esforço para controlar a pressão. Para facilitar, proponho um exemplo prático de cronograma noturno. Suponha que você pretende dormir às 22 horas. Jante às 19, faça a caminhada leve às 19h45, tome o chá de hibisco às 21 e comece o ritual de relaxamento às 21h30, reduzindo luz e ruído até deitar. Ajuste horários à sua rotina, mas mantenha a ordem e a constância. Pequenas repetições criam hábitos, que ao longo de semanas podem refletir em números melhores. Quero compartilhar um caso breve que ilustra o que descrevo. Dona Maria, 62 anos, hipertensa há 10 anos, vinha sofrendo com picos noturnos de pressão que dificultavam o sono. Ela já fazia uso de medicação prescrita, controlava a alimentação de forma irregular e levava dias de estresse pela rotina familiar. Introduzimos o chá de hibisco à noite, ajustamos o jantar para reduzir sódio e orientamos uma caminhada diária de 25 minutos. Em 8 semanas, Dona Maria relatou diminuir a frequência de dores de cabeça matinais, sentir-se mais disposta e apresentar leituras de pressão mais estáveis na faixa controlada quando registradas em casa, sempre comunicando o médico e sem interrupção de sua medicação. Esse é um exemplo de sinergia. Hábitos, mais hibisco, mais acompanhamento médico. Resultados variam, e essa história não é garantia, mas mostra que a abordagem integrada pode produzir ganhos concretos. Como monitorar a pressão para avaliar se a medida está ajudando? O ideal é medir sempre de forma padronizada. Sente-se em uma cadeira, com as costas apoiadas, pernas descruzadas e o braço apoiado em uma superfície na altura do coração. Repouse por 5 minutos antes da medida. Evite medir logo após esforço físico, café ou fumo. Meça preferencialmente pela manhã, em jejum, antes de tomar medicamentos. Isso gera um padrão consistente. Anote a data, hora e o valor. Por exemplo, 07/12 a 07h30, 135/85 milímetros de mercúrio. Se tiver dúvidas sobre a técnica ou se os valores estiverem muito variáveis, leve o registro para seu médico ou enfermeiro. Se a pressão estiver persistentemente elevada, acima de 140/90 milímetros de mercúrio, contate seu profissional de saúde. Se ocorrerem sinais de emergência, dor no peito, falta de ar intensa, fraqueza súbita, desequilíbrio, confusão ou uma dor de cabeça muito forte e diferente, procure atendimento de emergência. Agora, respondeu às perguntas que escuto com frequência. Vou antecipar e esclarecer alguns pontos comuns. 1. Posso tomar hibisco todos os dias? Muitas pessoas tomam diariamente, e 1 xícara por noite é considerada uma prática moderada. Entretanto, a resposta individual varia. Comece com 1 xícara noturna e observe efeitos. Consulte seu médico, especialmente se estiver em uso de medicamentos. 2. O hibisco interage com remédios para pressão? Pode haver interações, especialmente com medicamentos que influenciam os rins ou que tenham efeito diurético. Não faça alterações na medicação por conta própria. Fale com seu médico para avaliar interações potenciais. 3. E gestantes e lactantes? Gestantes e lactantes devem consultar o obstetra antes de consumir hibisco. Algumas plantas têm efeitos que não são aconselháveis na gravidez, por isso a orientação médica é necessária. 4. Quanto tempo até ver resultado? Alguns pacientes notam diferenças em poucas semanas, outros levam meses. A consistência é chave. Registre os números e discuta com seu médico qualquer mudança significativa. 5. Posso deixar o hibisco na geladeira e tomar frio? Sim, pode, mas para o ritual noturno, prefira morno, 1 hora antes de dormir, para não induzir desconforto gástrico e aproveitar o efeito relaxante.
Se preferir frio, evite consumi-lo imediatamente antes de deitar. Alguns erros comuns que vejo e como evitá-los: esperar milagres da bebida isoladamente, exagerar na quantidade achando que mais é melhor, adicionar muito açúcar, não registrar os números da pressão e, principalmente, interromper ou reduzir medicamentos sem supervisão. Evite todos esses caminhos. Pense no hibisco como mais uma peça no quebra-cabeça do controle da pressão. Se você quiser um plano ainda mais prático, aqui vai uma proposta de 7 dias de ritual noturno para começar. Lembre-se de adaptar a sua rotina e consultar seu médico quando necessário. Dia 1. Avaliação inicial. Anote 3 leituras matinais da pressão para ter um ponto de partida. Jante leve, prepare o chá de hibisco 1 hora antes de dormir e faça 10 minutos de respiração guiada. Dia 2. Reforce redução de sal no jantar. Caminhada de 20 minutos após o jantar. Tome hibisco 1 hora antes de deitar. Dia 3. Mantenha o jantar leve. Troque refrigerante por água com rodelas de limão durante a tarde. Hidrate-se ao longo do dia. Chá de hibisco à noite. Dia 4. Inclua 30 minutos de atividade física leve em qualquer horário do dia. Continue com o hibisco noturno e registre a pressão pela manhã. Dia 5. Experimente uma técnica de relaxamento diferente. Leitura, música calma ou meditação antes de dormir. Hibisco à noite. Dia 6. Revise sua alimentação durante o dia. Menos alimentos processados. Faça caminhada leve após o jantar e tome hibisco. Dia 7. Faça uma avaliação. Compare as leituras da semana com as do início. Anote sensações, qualidade do sono e qualquer alteração. Compartilhe os dados com seu médico para orientação. Ao término desses 7 dias, você terá um padrão inicial para avaliar bem-estar e pressão. Se perceber benefícios, mantenha o ritual. Se não, volte a conversar com o seu médico. Antes de encerrar, quero reforçar alguns pontos de segurança que não podem ser ignorados. Nunca substitua medicamentos prescritos por um chá. Não ajuste doses por conta própria. Comunique seu médico sobre qualquer novo hábito, suplemento ou mudança relevante. Gestantes, lactantes e pessoas com doenças renais ou em uso de medicamentos complexos precisam de avaliação profissional antes de usar hibisco regularmente. Convido você a interagir. Deixe nos comentários qual é a sua leitura habitual de pressão. Você mede pela manhã, à noite, com que frequência? Escreva "Vou começar hoje", se pretende iniciar o ritual noturno com hibisco e os hábitos que sugeri. Compartilhe também com um familiar que tem hipertensão. Muitas vezes, uma mudança de rotina em casa ajuda todo mundo. Para finalizar, recapitulo em poucas palavras. Pressão alta é um problema sério, mas muitos controles são possíveis com rotina e constância. O chá de hibisco, tomado 1 hora antes de dormir, pode ser um aliado, graças às suas antocianinas, leve efeito diurético e ação antioxidante, desde que usado como complemento ao tratamento prescrito e inserido num ritual noturno saudável. Consistência e diálogo com seu médico é o que transforma a intenção em resultado. Se você se compromete a começar hoje, escreva nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, pequenas mudanças repetidas diariamente têm poder grande ao longo do tempo. Cuide-se, acompanhe seus números e procure seu médico para orientações individuais. Obrigado por me acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo com mais orientações práticas para a sua saúde.